Senhor presidente, demais vereadores, aqueles que me assistem em suas casas, o meu carinho e o meu respeito. Peço desculpa àqueles que estão me assistindo por a minha voz estar totalmente rouca. Ela já é rouca por natureza, mas mais rouca agora. Peguei uma dor de garganta por ter saído esses 2 dias de chuva no bairro e na vila. E ontem à noite ainda fui no médico, não dormi durante toda a noite, mas estou melhorando. Ontem à tarde, praticamente, não podia nem falar, mas tinha compromisso nas vilas e fui ao médico à noite. Eu venho aqui a essa tribuna para falar dos problemas constantes que nós temos na Virgílio Costa, Travessa Pausa Nota Cruz, Rua 2 de Abril, Verona, Vila Nossa Senhora de Lourdes, Coab Fragata, Gotuso, imediações da Guabiroba. Devido às constantes chuvas, não é possível as secretarias executarem os serviços da operação tapa-buracos, ensaibramento e patrulhamento, porque o tempo tem que estar bom. Temos tido problemas também na colocação, reposição de lâmpadas queimadas, que o tempo tem de estar bom. Então, quando está querendo o tempo melhorar, secar, começam as constantes chuvas, e acredito que isso não é só um problema de Pelotas, mas sim de todas as cidades da metade sul e até mesmo no estado, como assim também foi das grandes inundações, que desde o ano passado eu falava do fenômeno El Ninho, e quando estive em Brasília, ainda para pedir recursos para a Defesa Civil, juntamente com o vereador Rafael Amaral, e não havia recursos, e eu, por diversas vezes nessa tribuna, falei, e fui muito repetitivo, dizendo, e vocês devem lembrarem, e quem me assiste nesse momento lembrarem, que eu dizia que Pelotas, São Lourenço, Rio Grande, São José do Norte, são cidades planas e geograficamente cercadas pela Lagoa dos Patos. E foi um fenômeno da natureza. Todas as cidades estão inundadas com os mesmos problemas, mas serve de alerta para que sejam redobradas as atenções da Defesa Civil. E eu criei nesta casa, aliás, apresentei uma lei, e foi aprovado pelos demais vereadores, da Semana da Defesa Civil e conscientização da Defesa Civil. E sempre falei que nós temos que ter uma coordenadoria com a dimensão e status de uma secretaria, devido aos problemas que podemos enfrentar. E tenho certeza que esse assunto já está no Executivo e hoje estão reavaliando, mas era previsto essas inundações na metade sul, e sempre parece que nos pega de calça curta. Mas também quero falar aqui na tribuna dos constantes problemas que nós temos de ônibus nos bairros, o itinerário dos ônibus, que
praticamente transitam mais nos horários de pico da manhã, pegada nos serviços, e eu tenho pego o ônibus, tomado o ônibus, e também na horário de largada do comércio, tanto e na volta às 13 horas, e também na saída das 18 às 19h30. Aí tem bastante ônibus, e do demais, os ônibus ficam de meia em meia hora, de hora em hora. E eu tenho recebido constantes reclamações lá do Paço do Salso, que com a duplicação daquela obra que faz 3 anos, e isso é importante, é progresso, mas tem que se ter planejamento e rapidez, e aonde há aglomerados de população, se dar prioridade, e não trancar a obra como se trancou na Veiga, ali, impossibilitando os ônibus de sair. Então os ônibus entram pela estrada do Paço do Salso, e tem que retornar vazio, porque não saem lá. E aí esses mesmos ônibus, que eram da Coab, da Gotuso e Pinheiro Machado, que passavam por dentro do meu querido Paço do Salso, não vão mais, porque saíram lá da Veiga e passavam por dentro da Coab, o Rodoviária, o Pinheiro Machado, o Gotuso, não vai porque tem que retornar vazio. E isto, fiz uma reunião, que é um custo para as empresas, e onera. Então, aquela obra paralisou ali, e está tocando para frente, mas que fizesse ali, que a Polícia Federal paralisou a obra neste ponto, e o DENIT, que tenha, nós entramos com ação no Ministério Público, com os moradores, a de Laura Ribeiro, estamos aguardando o resultado disso, porque aqueles moradores só têm uma saída, e agora ali ficam inundados. Mas quero, aqui, sobre a audiência que teve ontem, que chamaram os secretários do transporte, dizer que a licitação, ela tem que ocorrer. E eu tenho o meu parecer próprio, meu, não induzido por ninguém, porque eu sempre vim para essa casa e sempre caminhei com minhas próprias pernas e sempre votei contra daquilo que eu pensava. Eu sou contra a indenização a essas empresas, porque prevê, mas não obriga. E a indenização dos trabalhadores, caso as empresas percam, tem que ser feito para as empresas que estão aí há 40 anos, explorando com a concessão pública as ruas das nossas cidades, e que agora tem a mesma oportunidade de entrar na licitação, e as indenizações estão previstas no custo da passagem, das passagens. Se as empresas não fizeram um fundo, é problema de gestão das empresas, mas antes que entre contra o poder público, vai ocorrer uma decisão judicial, que primeiro entra os bens dessas empresas, que têm ônibus, têm prédios, e assim mesmo ainda podem entrar os bens das pessoas físicas. Cobrar uma indenização de 120 milhões é fazer aquele trabalhador que está lá, que já pagou a indenização, pagar 2 vezes. E omitir que aqueles que não foram bons gestores, não fizeram um fundo, fiquem com seus patrimônios. Isso é muito cômodo. E ontem, nesta casa, eu fui chamado de ingênuo. Se ingênuo não é ter malícia, eu sou um ingênuo. Agora, e não tenho maldade, mas burro eu não sou, porque dos 21 que se elegeram, não tem espaço para bobo entrar aqui, que a disputa é muito grande e ferrenha. Eu tenho personalidade própria, e eu fui contador durante 15 anos, e vi muita empresa quebrar, do dia para a noite, e indenizar seus trabalhadores, o seu patrimônio. A empresa
que ganhar tiver que indenizar os trabalhadores de outra, com certeza vão repassar esses valores para aqueles que já pagaram, e muito, a indenização deles mesmos, e que as empresas que são gestoras não gestionarem vão ficar com seus patrimônios nos bolsos. Eu não concordo. E tanto é, para concluir, senhor presidente, eu não concordo com a indenização, que o Tribunal de Contas mandou para o Tribunal de Justiça, e o juiz considerou improcedente. Quem sou eu, um legislador? Nós temos 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, que é o maior de todos, questionar uma decisão do Poder Judiciário. Então, o problema é, se está errado, vamos convidar o Tribunal de Contas e o Ministério Público para vir explicar a decisão. A decisão. Aí falam que o Fetter é experiente, que o prefeito atual tinha que aprender com o Fetter. Que experiente! Não conseguiu colocar a licitação, fez errado. Não podemos cometer o mesmo erro se queremos licitação e a população quer licitação. E colocar a indenização é contrariar a maior lei, a maior decisão do Ministério Público através do juiz, que considerou improcedente. Então não se apresenta. Obrigado. Não sou dono da verdade, mas é o meu pensamento, respeito o pensamento de todos os vereadores. Obrigado.